Hoje vamos falar um pouco sobre nossa nutrição. Bem, na verdade, a nutrição é a principal base da vida humana e a nutrição, sob a perspectiva da Ayurveda, é diversa. Ela se adapta a diferentes tipos de pessoas, não apenas de acordo com sua constituição, mas também em relação ao seu tipo de atividade. De uma forma ou de outra, qualquer alimento que devemos consumir, sob uma perspectiva superior, deve ser sagrado e divino. Por quê? Porque na comida está o prana. E existe o nosso corpo sutil e delicado, que é também chamado de Annamaya. Anna significa comida. Nosso corpo emocional é composto por comida. Por isso, quando saímos para um encontro com uma garota, tentamos comer algo, interagir e desfrutar durante a refeição. Podemos ser convidados para um almoço de negócios ou uma reunião de negócios para discutir as perspectivas do negócio durante o almoço, ou em um evento corporativo onde as pessoas se reúnem, comem e conversam. Por quê? Porque a comida é uma conexão direta com nossa plenitude interior, e a camada mais elevada do nosso corpo é chamada de Anandamaya, ou seja, a primeira é o nosso corpo sutil, relacionado com a comida, e a mais elevada de nossas camadas sutis está relacionada com a Ananda, com a bem-aventurança. Assim, se oferecemos comida ao Senhor em nossas orações, uma comida vegetariana pura, sem produtos de morte ou sem produtos de ignorância, como cebola, alho, ou certos alimentos ignorantes que o Senhor não aceita. Então essa comida se torna parte do nosso estado sutil de Ananda, bem-aventurança, ou seja, além de ser saborosa, oleosa e nos fornecer nutrientes para o nosso corpo, ela também possui um elemento de energia espiritual, a prana espiritual. O prana está presente em todos os lugares, mas um dos métodos de absorção do prana, energia cósmica, é através da respiração e através da comida. A respiração yogi nos permite obter energia sem comida, porque no fundo, o que acontece com a comida alimenta nossas bifidobactérias, que por assim dizer, liberam energia, oxigênio, hidrogênio e assim por diante em nossas células. Ou seja, é preciso entender que, na verdade, estamos alimentando nossas bactérias com a comida. E por isso, aqui novamente, é muito importante a pureza do nosso intestino, a pureza dos nossos órgãos, que podemos limpar durante os diferentes jejuns de Shodhana Yogi. Esses processos de purificação que discutiremos mais tarde com você. Mas o principal é que se essa comida possui energia espiritual, se a oferecemos ao Altíssimo, e na comida sempre existem os elementos primordiais, água, terra, fogo, ar, e o Senhor é a fonte de todos esses elementos primordiais. Portanto, quando nos dirigimos ao Senhor com uma oração, o Senhor nos abençoa, esses elementos primordiais retornam ao seu estado divino original em nosso corpo, e então experimentamos um certo estado espiritual interno e sutil, porque além do corpo físico grosso e do corpo emocional, temos também um corpo espiritual, a alma. E assim, embora a alma não esteja diretamente em nosso corpo virtual, ela é como que projetada em nosso corpo virtual, mas a comida espiritual fornece o mais sutil, o prana espiritual para a nossa alma. E pode-se dizer que devemos alimentar nossa alma. Se não alimentamos a alma, ela fica como que faminta. Ou seja, a alma não recebe essa energia, e nós somos essa alma. Portanto, em primeiro lugar, nossa comida deve estar relacionada com a nossa alma. E a comida espiritual não é apenas a degustação de alimentos, mas também a degustação de alimentos na companhia dos médicos espirituais. É ouvir música espiritual, são orações, é um ambiente espiritual, é o meio. Tudo isso corresponde à nossa comida espiritual. Portanto, é muito importante em que estado mental e em que companhia consumimos a comida. Idealmente devemos fazer isso, digamos, de forma sagrada. Podemos fazer isso sozinhos. É muito importante concentrar-se, entendendo que isso é alimento, isso é o nosso espiritual. Mas, se tivermos a sorte de fazer isso na companhia de Vaishnavas, no templo durante as festividades, ou convidar Vaishnavas, ou nossa família, se nos tornamos Vaishnavas, ou se eles já são Vaishnavas. Então isso é muito bom, porque a degustação de alimento sagrado em conjunto é um processo muito importante do nosso desenvolvimento espiritual. Mas é importante lembrar que não devemos transformar esse processo em um evento mundano e superficial, assistindo notícias, televisão, ouvindo alguma música secular e assim por diante. Não. Se estamos consumindo comida espiritual, devemos estar internamente concentrados, experimentar todos os sabores e mastigar devagar. Devemos absorver muito lentamente. Em primeiro lugar, vemos que assim precisamos de pouca comida. Não se esqueça de que a mente está acelerada e muitas vezes comemos em excesso porque simplesmente não conseguimos sentir saciedade. E por isso a comida deve ser consumida em pequenas porções. Você pode até fazer uma colher pequena para ter uma noção de tamanho e um prato pequeno para que você entenda que deve ser do tamanho de uma mão cheia.
E com essa colher pequena, pode-se dizer, coma a comida com uma colher de chá e mastigue por colher de chá, e você verá que é suficiente, muito menos comida do que você normalmente come. Ou seja, se você costumava comer um prato assim, e agora pegou um assim e começou a comer com uma colher de chá, você, na verdade, perceberá que, com o tempo, você se sentiu satisfeito. Portanto, reserve um tempo para as refeições, digamos, no mínimo 10, 15, melhor, 20 minutos. Ou seja, é melhor que você consuma toda a comida em um período de meia hora, e muito devagar. E então você verá que essa refeição lenta ao longo de meia hora o preenche completamente. E, na Ayurveda, são oferecidos ainda diferentes sabores, amargo, azedo, salgado, talvez um pouco de cada. Mas por quê? Começamos com o amargo, isso ativa nosso fígado. Depois, em algum momento, comemos algo fermentado, como picles, depois algo salgado e, por fim, algo doce no final ou no começo, por exemplo. Pode ser de várias maneiras. De qualquer forma, ao saborear diferentes alimentos, às vezes, em alguma parte da Índia, come-se doce primeiro, a doçura imediatamente bloqueia nosso apetite doloroso, e ao comer doces, diminuímos nosso apetite, o que significa que comemos gradualmente e devagar. Precisamos comer menos. É diferente para cada um. Cada pessoa pode determinar isso para si mesma. Normalmente, começa-se com o amargo para que o fígado comece a funcionar. Depois, o arroz, por exemplo, é um componente médio em todos os pratos, rasa, sopa, algo líquido. Mas é muito importante, no processo de degustação da comida, consumi-la lentamente, lembrando-se do Senhor, com a consciência de que essa comida é sagrada. É então que ocorre a absorção completa, a repacagem total e a digestão. E lembre-se de que, em algum lugar, cerca de 30 dias ou mais, a comida passa para o estado mais sutil, porque temos diferentes corpos: o sistema ósseo, o sistema muscular, o sistema nervoso, o sistema circulatório e assim por diante em nosso ser. A comida passa por diferentes estágios e apenas gradualmente, após um certo tempo, ela atinge nossas células cerebrais, neurônios, as partes mais íntimas do nosso organismo. Ou seja, não é algo que acontece rapidamente após você comer, mas sim um processo longo e demorado. Essa energia atinge seus consumidores finais. Ou seja, precisamos alimentar os ossos, os músculos, os nervos, o sangue e assim por diante. E para cada tipo de corpo, há um alimento específico. Portanto, na Ayurveda diz-se principalmente que a comida deve ser um remédio. Isso significa que devemos tratá-la com extrema atenção, e isso significa que qualquer processo de infood, todas essas conservas, todas essas massas, todos esses flocos, ou seja, toda a comida que é, na verdade, de conservas, de tudo isso, é completamente inadequada para esse estado sutil de saturação de nossos sistemas. Além de ser inadequada, ela também é tóxica. Ou seja, ela possui uma enorme quantidade de toxicidade. Em especial, lembre-se de que na alimentação fora de casa sempre se cozinha com óleos baratos, como o de palma e outros semelhantes, e muitos produtos contêm coisas que não se entende. Portanto, escolha os produtos com muito cuidado, observe e tente se alimentar, talvez de forma mais modesta em termos de variedade, mas mais saudável. Por exemplo, você pode comprar algum bom arroz orgânico, você pode comprar ghee, você pode preparar um ensopado com um único vegetal, não é necessário usar 30 tipos de vegetais. Você pode usar um pouco de ghee durante o cozimento. É um dos melhores óleos, o óleo ghee, porque contém a energia da vaca e do sol. Você pode usar uma vaporeira, uma panela de pressão, grãos de feijão. O dal verde é muito saudável. O mung dal é muito útil. Você pode conferir novamente em nosso canal. Em breve vamos apresentar uma escola de culinária, onde ensinaremos a preparar, por exemplo, khichdi, um prato assim dos yogis, quando você tem arroz, ghee, especiarias, um pouco de legumes, e você pode basicamente preparar um khichdi que será muito, muito saboroso. E mesmo se você estiver em algum lugar, digamos assim, você não pode estar sempre preparando comida fresca. Às vezes, na verdade, esses pratos podem ser colocados na geladeira e depois aquecidos. Isso, claro, é recomendado, mas não é recomendado. Mas, em princípio, esses pratos, pode-se dizer que eles mantêm alguma energia por um tempo considerável. Embora, após 3 horas, a comida já comece a se decompor. Por isso é dito que a comida deve ser preparada imediatamente e consumida quente. Todos os hindus agirão exatamente assim aqui. Portanto, lembre-se de que os produtos assados, cozidos no vapor, fervidos, cozidos no vapor, assados, semicrus e crus devem ser novamente uma consistência saudável. E entre as refeições de produtos crus e as refeições de produtos cozidos, deve haver, em princípio, um intervalo. Ou seja, se você, por exemplo, gosta de comida crua, pode preparar um jantar cru. E, por exemplo, dividir suas refeições comendo comida cozida em um horário e, por exemplo, tendo um café da manhã cru.
por exemplo. Embora, em princípio, os Vedas sugiram uma alimentação de 2 refeições sem lanche, almoço cedo e talvez jantar logo após o pôr do sol ou antes do pôr do sol. Ou seja, durante o próprio pôr do sol, é desejável não comer, mas assim que escurecer ou antes dele, por exemplo, às 5 horas, você pode comer. Se você acorda cedo às 4 da manhã, e se, por exemplo, o seu almoço ocorreu às 11 da manhã, você aguentou até às 11 da manhã, pode até almoçar às 10 da manhã, digamos assim. Se você tiver essa possibilidade, então a próxima refeição pode ser às 5 ou às 7 horas. Mas se você tiver, por exemplo, jejum intermitente e 2 refeições, então isso, além disso, uma alimentação equilibrada e correta proporcionará um grande impulso à sua saúde. E é melhor não fazer lanches entre as refeições, mas é permitido beber algum chá de ervas ou suco. Isso é aceitável. Sucos, chás de ervas ou café. Basicamente 1 xícara por dia. Em princípio, não é tão ruim. Isso pode ajudar pela manhã, mas de forma alguma antes de dormir, nem na segunda metade do dia. Ou seja, tentar ou excluir essas tônicas ou tomá-las não mais do que 2 vezes ao dia. Na Índia, o chá é geralmente servido em pequenas xícaras, ou seja, em pequenas quantidades. É então que a digestão se ajusta, a consciência se alinha, quando convidamos a comida com uma oração, e veremos que, ao reduzir esses lanches desnecessários, biscoitos e guloseimas, nossa digestão se torna muito melhor. O corpo, nesse estado, elimina as toxinas mais rapidamente. Para eliminar as toxinas rapidamente, também podemos usar a trifala. Comer trifala 2 vezes ao dia constantemente. Este é um remédio alquímico. É utilizado em todo o Sudeste Asiático. Um remédio poderosíssimo. Muitas pessoas não sabem quão poderoso é esse remédio, pois ele possui um significado sagrado, Brahma, Shiva, Vishnu, ou seja, as trigunas. Isso significa que pode trazer todo o nosso organismo para a harmonia. E por isso, pela manhã, podemos beber trifala com água morna, podemos beber trifla com água morna à noite, também podemos beber, por exemplo, água com sal do Himalaia, gengibre e limão pela manhã. É uma mistura muito poderosa pela manhã. Por quê? Ela nos dá a oportunidade de absorção. Sal do Himalaia, em pequenas quantidades. Esses micronutrientes são muito importantes e valiosos. Não é sal branco de forma alguma, mas sal rosa do Himalaia, limão morno. E o gengibre nos dará imediatamente a oportunidade de um impulso na imunidade, na digestão e na eliminação de toxinas. E se adicionarmos trifala pela manhã e à noite, nosso organismo estará constantemente se purificando. E eu estou falando sobre uma pessoa saudável mais ou menos na média. Se temos algumas doenças crônicas, podemos adicionar outros preparados ayurvédicos que correspondam aos nossos, digamos, níveis, como ashwagandha, gugu, shilajit. Todos são tônicos vitais muito poderosos que nos permitirão funcionar de maneira muito ativa. Mas é importante entender que eles devem ser escolhidos de acordo com nossa constituição. Durante a estação quente, por exemplo, não se recomenda comer shilajit, pois ele contém um poderoso elemento de fogo, e durante o almoço podemos usar alguns produtos lácteos ao longo do dia. Devemos tentar usar uma pequena quantidade de produtos lácteos. Por exemplo, isso pode ser algum kefir, de manhã com bifidobactérias. Durante o almoço, podemos sempre incluir ghee, algumas colheres de chá de ghee com nossos vegetais. Isso é muito, muito importante. Shiva Prabhupada sempre cozinhava com ghee. Ghee é um produto poderoso, na verdade, ghee indiano, que é feito de vacas indianas que têm corcunda. Aqui está a Surinadia Ghee, que é considerada como ouro, é um produto extremamente poderoso, por isso todos os medicamentos aerodinâmicos trabalham com ele. Podemos usar mel todos os dias. Novamente, há uma receita, é a água com mel. Uma colher de mel em água morna, não quente. Água morna, limão, mel, limão e gengibre. Esta é uma bebida poderosa que podemos beber pela manhã, e o mel é, na verdade, o elemento primordial e microelemento mais sutil que as abelhas coletam das flores. São extratos poderosos da nossa vida. Portanto, podemos beber uma limonada de mel, digamos assim, morna, de forma alguma fria. Bem, se está calor lá, verão, talvez sim, frio na geladeira. E diversos produtos fermentados também são extremamente importantes para nós, para manter o equilíbrio intestinal. Mas o principal é lembrar que tudo isso devemos oferecer ao Senhor. E tudo deve se tornar parte da nossa prática espiritual yogi. Portanto, é muito importante como começamos o dia pela manhã, através de bebidas saudáveis, de um jejum matinal, meditação e oração. Depois, quando já estávamos bem famintos, surgiu uma sensação saudável de fome. A digestão começou, o fogo se acendeu com a ajuda de ghee, alguns legumes levemente cozidos para que fosse mais fácil de digerir. Podemos comer novamente, como já dissemos, um pequeno prato, uma colher pequena. Comemos devagar, saciamos o fogo da digestão, não jogamos imediatamente toda a lenha nele,
mas vamos colocando aos poucos no fogo da digestão a comida iluminada, podemos dizer que realizamos um sacrifício e assim nosso organismo, nossa consciência está cheia de energia para nos mover e servir, agir em benefício do Senhor e de toda a universidade. E é nesse estado de espírito que podemos nos alimentar e tentar evitar qualquer tipo de alimentação de restaurante, por melhor que o restaurante seja. Bem, é claro que às vezes vamos lá com amigos, com convidados, mas recomendo a todos que economizem dinheiro, não comam de forma geral, não bebam nada e não consumam os alimentos que os supermercados nos oferecem como se fossem alimentos processados. Quanto mais simples for a comida, por exemplo, é possível comprar a granel alguns grãos, feijão, ervilhas, comprar beterrabas, pepinos e vegetais. Mais uma dica útil, se por exemplo utilizamos a sucoterapia, que é bastante benéfica, novamente, pela manhã bebemos sucos, o que pode ajudar a manter nossa saúde. Os resíduos dos sucos podem ser cozidos como um caldo. Filtrando esses resíduos através de uma peneira, podemos ter um ótimo caldo de legumes, no qual podemos adicionar diferentes especiarias durante o cozimento. E neste caldo de legumes, adicionar alguns produtos, algum tipo de macarrão, de qualidade. Novamente, é preciso observar, comer uma comida tão boa e saudável, e veremos que, após algum tempo, nossa consciência mudará completamente e nossa saúde melhorará significativamente. E o mais importante é que entenderemos que precisamos de muito menos comida. E quanto mais tempo quisermos viver, menos comida devemos consumir, porque o organismo gasta uma enorme quantidade de energia na digestão de alimentos que não precisamos. E depois, o organismo ainda não consegue eliminar esses alimentos. Portanto, como pedras fecais, essa comida permanece em nosso intestino, apodrecendo lá por anos. E é por isso que os yogis sempre limpam o intestino. Veja, no YouTube há um exercício chamado Shanka Prakshalana, onde o intestino é limpo com água salgada. Isso pode ser feito antes dos Ekadashi. Bem, se você tiver essa oportunidade de limpar o intestino antes dos Ekadashis, para que possa realizar o jejum de Ekadashi em um estado, por assim dizer, limpo, porque quando jejuamos e temos muitas toxinas no corpo, elas começam a agir. Bem, naturalmente todos devem passar por um programa antiparasitário com o uso de ervas que eliminam parasitas. Isso inclui a amargura, como o Neem, você também pode ler sobre isso. Lembre-se de que uma pessoa que está cheia de toxinas tem muitos parasitas. Os parasitas, assim como no universo, vivem em cada ser humano. Mas quando, por assim dizer, organizamos uma festa para nossos parasitas, criando pedras no intestino e no fígado, diversas formas de vida se estabelecem lá, que constantemente sugam nossas forças, e por isso muitas pessoas estão tão intoxicadas, têm tantos parasitas, que na verdade acabam alimentando seus parasitas. E se conseguirmos nos livrar dos parasitas, fazer desintoxicações de tempos em tempos, jejuar, por assim dizer, usar excelentes enemas de café, diferentes enemas salgados, lavagens salinas com sal, Shanka Prakshalana, então nos sentiremos muito melhor, muito mais eficazes e 80% das doenças não nos afetarão, porque a maioria das doenças é causada pela fraqueza do nosso sistema imunológico, do Jesa, do Tejas e assim por diante. Aqui, de forma resumida, eu disse a você que é importante observar claramente o que entra e o que sai. Então, vocês se lembram que antes da alimentação é muito importante fazer a pranayama, se possível, é na Astrika Kapalabhati que se aprende a trabalhar na rua, utilizando os músculos do abdômen de forma eficiente e eficaz, de maneira correta. O que isso vai proporcionar? Isso vai aumentar o fluxo sanguíneo para nossos músculos abdominais. Ou seja, de outra forma, teremos estagnação na barriga, por isso a massagem abdominal é muito importante. A retração do abdômen é, na verdade, uma prática yogi chamada Mahamudra, aquele que consegue retrair o abdômen durante as retenções. E fazer os locks disse que ele superará todas as doenças. Sobre isso, provavelmente gravaremos um vídeo separado sobre essa pranayama básica, trabalhando com a ajuda dos músculos Vata. Isso é o Upaveda. Isso não é parte diretamente da Bhakti Yoga, mas isso é parte, digamos assim, da fisiologia médica. Certas asanas, torções, determinados movimentos do abdômen e certos exercícios de respiração yogi elevarão sua imunidade, consciência, concentração e eficácia. E se você fizer isso pelo menos 2 vezes ao dia, por pelo menos 15, 20 minutos, você verá resultados incríveis na sua saúde, consciência e principalmente eficácia. Porque no final das contas, o homem deve ser eficaz. Portanto, se ele conduz efetivamente um estilo de vida eficaz, um planejamento eficaz, uma prática espiritual eficaz e uma prática yogi, ele avança muito rapidamente e lida com as questões de forma ágil, porque se livra da ignorância. Tudo de bom, queridos amigos. Muito obrigado.